irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler um versículo na Bíblia que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho nele contentamento. O sábio Salomão, ele traz esta palavra como um conselho diante da brevidade da vida humana. É um conselho do sábio Salomão para que todo ser humano venha se lembrar do seu Criador. Louvado seja Deus. Nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo de número 1, o versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então tudo que foi criado por Deus foi criado para que o homem viesse desfrutar de tudo aquilo que Deus criou. Quando a gente olhar para o mar, os rios, as árvores, os pássaros, os animais, é para que venhamos lembrar que existe um Criador de todas as coisas. Um Deus que criou os céus e a terra. Lembrar desse Deus é entender que nós somos carentes do Criador. Tudo que temos, tudo que possuímos, o que somos, tudo é permissão do nosso Deus Criador. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o sábio Salomão está aconselhando ao homem para que venha se lembrar do seu Criador antes que venha os dias maus, a qual vem a dizer, não tenho nele contentamento. O versículo 2 ele vai dizer, no versículo 2 ele vai dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. Ele está falando aqui sobre o tempo da vida do homem aqui na terra. Que a gente venha se lembrar do nosso Criador enquanto nós temos forças, enquanto nós temos vigor, enquanto nós temos saúde, antes que venha a escurecer, antes que venham os maus dias, nós temos que aproveitar a nossa juventude, a nossa força, para lembrar do nosso Criador. E entender que o Deus que criou os céus e a terra, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo de número 1. O Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ver uma passagem do evangelista João escrevendo, um dos discípulos de Jesus, e ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então aqui está falando do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus que no princípio era o verbo quer dizer palavra. E o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus e o verbo era Deus.
A palavra é o próprio Deus. Então Jesus, ele é o verbo de Deus. Ele é o criador de todas as coisas, como revela aqui João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vamos ver no versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Deus, criador de todas as coisas, se faz carne e habita entre nós. Mas ele se fez carne para vir cumprir algo que Deus designou a ele a fazer, que foi dar a sua própria vida para nos resgatar. O Senhor Jesus, como Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, olha o que é que Paulo fala aqui em Filipenses, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 2. Ele vai dizer no versículo de número 6. Vamos ver no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então ele foi obediente. O verbo de Deus, o criador de todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdades, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas ele veio ao mundo, se fez carne para pagar um preço, para pagar a exigência de Deus, que era que alguém inocente morresse no lugar dos culpados. E todos nós éramos culpados diante de Deus. O Senhor Jesus veio nos comprar de volta com a sua morte, com o seu sacrifício, que voluntariamente ele se entregou à morte para nos resgatar. E Eclesiastes está dizendo que nós devemos lembrar do nosso Criador, lembrar dele. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo de número 11, ele vai ensinar uma coisa tremenda para a igreja de Corinto. Capítulo 11 de 1ª carta aos Coríntios, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então a gente tem que trazer a memória, se lembrar, não só do nosso Deus que criou todas as coisas, que criou o mundo com as suas belezas para que viéssemos desfrutar, mas que nós viéssemos trazer a memória desse mesmo Deus Criador, se fez carne e habitou entre nós, e morreu nos braços de uma cruz para nos salvar. E Paulo está aqui ensinando a igreja de Corinto que nós devemos trazer isso à memória, do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então esta é a palavra que eu tenho para passar para você. Você que está assistindo este vídeo, você que está ouvindo esta palavra, não se esqueça do seu Criador. Lembre sempre que Deus, Ele ama o homem. O amor de Deus pelo homem é tão tremendo que Ele deu o seu Filho único
para morrer nos braços de uma cruz. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz: porque Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então não se esqueça do seu Criador. Lembre sempre do seu Criador. Quando nós trazemos a memória de um Deus que criou todas as coisas e tem um poder nos céus e na terra, quando nós trazemos a memória o que o nosso Deus fez por nós ali na cruz do Calvário, não tem como nós não glorificar e exaltar o seu nome. Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Que esta palavra possa servir para você entender que acima de nós existe um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus que se fez carne e habitou entre nós, um Deus que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e deixou a promessa em Mateus 28:20, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Que esta palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está assistindo, que possa te ajudar a compreender e a entender que nós somos seres humanos, nós somos criatura e existe um Criador. E esse nós temos que sempre estar lembrando dele. Que Deus abençoe todos vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, que você assista os vídeos, que você compartilhe, dê like, nos ajude a permanecer com esse canal para transmitirmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.